Olá pessoal, me chamo Melissa, sou professora de Direito Tributário. Estou aqui para gravar com vocês as questões de Direito Tributário desse 36º exame da Ordem. Começamos aqui com a questão de número 22, do tipo de prova branca, do tipo 1, que narra uma situação de uma execução fiscal que foi promovida em face de João, de débitos de imposto de renda do ano de 2019 a 2020. A questão também narra que o João recebeu essa citação por meio de correio com aviso de recepção. E aí, basicamente, nos itens, ele quer saber se teria algum problema com esse passo a passo que foi feito e o que é que o João tem que fazer ao receber essa citação. E aí, para responder essa questão, vocês precisavam ter conhecimento da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, que estabelece um procedimento que ele é um pouco diferente do rito da execução de título executivo extrajudicial, que vocês aprendem nas disciplinas de processo civil. Então, a execução fiscal ela tem um rito um pouco mais agressivo. Para vocês terem noção, de acordo com o artigo 8º, dessa lei, o executado ele só tem um prazo de 5 dias para pagar essa dívida. E não tem nenhum problema, de acordo com o próprio inciso 1, que essa citação do executado seja feita pelo correio com aviso de recebimento. Então, o executado ele tem um prazo ali de 5 dias para realizar o pagamento, ou então para garantir essa dívida. E aí, para garantir essa dívida, ele pode fazer de acordo com a forma dos incisos do artigo 16, que permite que ele garanta mediante depósito, fiança bancária, seguro-garantia, que são formas espontâneas do executado garantir essa dívida. E aí, se ele não fizer isso, se ele não garantir essa dívida ou não pagar nesse prazo de 5 dias, o oficial de justiça vai na casa dele realizar a penhora dos bens do João, aí da questão. E aí, a partir dessa data, gente, apenas a partir do momento em que a execução ela está garantida, é que se inicia o prazo para o João apresentar embargos à execução. Veja que essa garantia pode ser feita pelo João ou de forma espontânea, por meio de depósito, fiança bancária ou seguro-garantia. E se ele não fizer nada, se ele não apresentar pagamento ou alguma garantia, o oficial de justiça vai na casa dele e penhora os bens do João. A partir dessa data, a partir dessa garantia, é que se inicia o prazo para embargos à execução. Então veja que é um rito bem diferente, bem específico, e aí a questão exigia que o candidato soubesse esse rito. E aí, por isso, vamos aqui analisar os itens, O item A diz que a citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça. Errado. Artigo 8º, inciso 1, ele diz ser possível a citação mediante aviso de recebimento. Item B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua contestação. Errado. Ao ser citado, João terá 5 dias para pagar o débito e não para apresentar a contestação. Sequer a gente se utiliza dessa nomenclatura de contestação aqui com a Lei de Execuções Fiscais. Item C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução fiscal. Esse item está correto. Realmente o João, depois de citado, ele poderá, dentro do prazo legal, que é o prazo de 5 dias, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. E o erro do item D é que ele diz que no prazo de 30 dias contado da citação, que o João poderá oferecer embargos à execução. A bem da verdade, esse prazo é de 30 dias mesmo para oferecer embargos à execução, mas não é da citação, e sim do momento em que a execução ela está garantida, seja de uma forma espontânea, seja por meio de penhora. Então,
esse seria aí o erro do item D. Questão 22, gabarito item C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir execução fiscal. Vamos então para a questão 23. Questão 23 é uma questão que, ao meu ver, é uma questão bem típica, né, da FGV, que ela conta ali uma história bem até com bastantes detalhes. Mas, basicamente, gente, o que vocês teriam que perceber aqui nos fatos dessa questão é que a sociedade empresária ABC, ela foi fiscalizada para fins de saber se ela devia ou não o IPI, e após essa fiscalização, ela quis realizar o pagamento, né, do débito. Ela quis se utilizar do benefício da denúncia espontânea. E aí, nos itens, vocês precisariam saber se essa sociedade empresária ABC poderia ou não se utilizar do benefício da denúncia espontânea. A denúncia espontânea está prevista ali no artigo 138 do CTN, e ela basicamente é um benefício para o contribuinte para que ele possa se livrar da responsabilidade por infrações, desde que, antes de qualquer procedimento de fiscalização, ele espontaneamente apresente o pagamento do tributo com os seus juros de mora ou deposite esse valor na autoridade administrativa. Então, vocês podem ver ali o artigo 138 do CTN, e o parágrafo único desse artigo 138, ele ainda é mais claro, ele ressalta que não se considera denúncia espontânea quando ela é apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Então, nessa questão, a chave da resposta está aí. Seriam vocês perceberem que a sociedade empresária ABC, ela não pode usar o Instituto da Denúncia Espontânea, porque contra ela já tinha sido iniciado um procedimento de fiscalização. Então, por isso, questão 23, o gabarito dessa questão seria também a letra C, que diz que a sociedade não poderá mais adotar um mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado com a infração. Veja que o item C é praticamente a cópia do parágrafo único do artigo 138 do CTN. Então, questão aí relativamente fácil para vocês nesse exame da ordem. Questão 24 já é uma questão aí bem interessante, que narra sobre uma contribuição de melhoria. Então, ele fala que o município beta, ele realizou melhoramentos em uma determinada praça. E aí a chave dessa questão seria você perceber que o valor do custo dessa praça foi o valor de R$500 mil. E aí, mais à frente, a questão fala que esse município quis cobrar de todos os proprietários do imóvel daquela cidade um valor fixo de R$200. E aí nós tínhamos aí 5 mil proprietários. Então, ao ler essa questão, vocês deveriam perceber que o município está querendo cobrar R$200 para 5 mil proprietários. Isso, gente, se a gente fizer aí uma multiplicação básica, dá o valor de R$1 milhão. Então, R$1 milhão seria o que o município beta queria resgatar por conta dessa obra pública. E aí, claramente, o município beta está errado, está equivocado, extrapola todos os seus limites. Por quê? Porque na contribuição de melhoria, nós temos 2 limites.
o limite individual e o limite total. O limite total é o que nos diz que o município ele só vai poder resgatar o que ele gastou. E o enunciado da questão vem dizendo que o município gastou apenas R$500 mil para construir essa praça. Então, o limite total, ele está claramente desrespeitado nessa questão, tá? Então, fundamentação está ali no artigo 81 do CTN, que fala da contribuição de melhoria, um tributo que ele é de competência comum, ou seja, pode ser exigido pela União, Estado e município sem nenhum problema. Quem é que vai exigir? Aquele que fez a obra pública, que decorreu a valorização imobiliária. E o próprio artigo 81 do CTN, ele nos fala desse limite total, que é o custo da obra pública, e o limite individual, que é o acréscimo do valor que resultar do imóvel beneficiado. E aí está um outro erro do município Beta nessa questão, é que ele só pode exigir a contribuição de melhoria para aquele contribuinte que teve o seu imóvel beneficiado. E a questão narra que ele quis cobrar de todos os moradores, mesmo os que não tiveram o seu imóvel beneficiado. Então, por isso, o município Beta está incorreto. O gabarito dessa nossa questão seria, mais uma vez, o item C, que diz que a contribuição de melhoria foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizam por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Então, ele exigiu 1 milhão e o custo da obra foi 500 mil. Então, questão aí que vocês poderiam também resolver com o nosso artigo 81 do CTN. Questão 25. A questão 25, gente, achei uma questão super interessante, uma questão bem inteligente, bem atual também. Ela narra a existência de um auto de infração lavrado pela Receita Federal, que exige de uma sociedade empresária, a Sociedade Maçã LTDA, o recolhimento do imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido referente à comercialização de livros eletrônicos, de e-books, né? E aí, logo ao ler essa questão, vocês deveriam lembrar que o STF ele já sanou a controvérsia quanto a essa questão, se a imunidade tributária do livro ela se estende ao e-book. E aí o tema 593 do STF, ele decidiu que sim, que essa imunidade ela é extensível a livros eletrônicos sem nenhum problema. Mas o que vocês também precisariam lembrar, gente, é que essa imunidade constitucional prevista ali no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, ela é apenas sobre os impostos. Se vocês lerem o inciso 6, ele diz, é imune, né, a instituição de impostos sobre os livros, jornais e periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, é o que a gente chama aqui de uma imunidade objetiva, uma imunidade que ela olha ali para o objeto e não para a pessoa. É por isso, gente, que nesse caso, a sociedade empresária, ela é imune ao imposto de importação, mas ela deve pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, porque a imunidade é restrita aos impostos. Veja, a Constituição Federal, ela quer desonerar o produto, o livro, e não a empresa, e não o resultado da empresa. Então, é por isso que ela continua sendo obrigada a pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, gabarito dessa questão 25 seria o item
o item B, que diz: apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos, e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. Então, gabarito dessa questão 25, item B. O item teria sido até um pouco mais correto, né, se ele tivesse colocado que a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é devida porque não é uma imunidade que abrange a espécie contribuições. Questão 26, última questão de direito tributário, narra ali a Assembleia Legislativa do Estado Beta, instituindo por meio na verdade, é um projeto de lei ordinária para criar a sua contribuição social previdenciária para custeio do regime próprio de previdência. E aí diz que essa contribuição ela será cobrada dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas. E aí os itens, né, ele requer que o candidato saiba um pouco dessa espécie tributária, que é a espécie contribuições da subespécie, né, contribuição social previdenciária. E aí, lembrando, gente, a espécie contribuições, em regra, ela é de competência exclusiva da União. Um dos únicos casos de exceção que nós temos é exatamente esse caso aqui que a questão narra, que é uma contribuição de competência do Estado, porque ela é feita para o custeio do regime de previdência do Estado. A outra exceção que nós temos, que é uma exceção, que é uma contribuição do município, é a nossa famosa COSIP, instituída ali pelo artigo 149-A da Constituição Federal. Mas, voltando aqui para o objeto da questão, é realmente uma contribuição de competência do Estado. E a nossa Constituição Federal, gente, ela não exige que essa contribuição ela seja criada por meio de lei complementar. A bem da verdade, a única espécie de contribuição que exige que seja instituído por meio de lei complementar é a contribuição residual. As demais, basta ali a aprovação por meio de lei para que ela seja exigida. E aí vocês podem ver isso no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por meio de lei, olha o por meio de lei ponto, tá? Não exige lei complementar. Então, por meio de lei, contribuições para o regime próprio de previdência social. E aí ele continua dizendo que essa contribuição pode ser cobrada para ativo, aposentado e pensionista. Então, mais uma questão aqui que vocês resolveriam com a dicção do parágrafo 1º do artigo 149 do CTN. Gabarito aqui da questão 26, item A. Essa contribuição previdenciária poderia ser cobrada por meio de lei ordinária e ser cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. É isso, gente. Essas são as minhas considerações sobre a prova de direito tributário. Ao meu ver, estava uma prova em um nível médio, posso até dizer um nível mais fácil do que o exame anterior, porque não exigiu ali do candidato conhecimento de tanta jurisprudência, mas sim de letra da lei, Constituição Federal, CTN, e a lei específica, que é a Lei de Execuções Fiscais, e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que venha aí na mente de vocês ao ver esse vídeo. Muito obrigada!